No escritório de Siena, Maria começou a relatar os acontecimentos, dizendo que tudo começou há uma semana. Ela contou que, a princípio, os outros alunos simplesmente ignoraram Chirone. Mas a situação piorou há alguns dias quando começaram a falar abertamente e até a sabotar os estudos dele. Maria confessou em lágrimas que testemunhara outro aluno espalhando boatos falsos e incitando as pessoas a intimidar Chirone, o que ela considerava muito injusto. Ao ouvir a história, Siena compreendeu toda a situação. Siena agradeceu a Maria por sua coragem em dizer a verdade e tranquilizou a aluna, dizendo que agora, como professora, ela seria quem resolveria este problema. O fisiologista Torcolin certa vez disse que o ideal é dormir 6 horas por dia, embora ele próprio, como estudante, só dormisse 4. Ele acreditava que os adolescentes são super-humanos, portanto, dormir pouco ou muito não os afetava. No meio da madrugada silenciosa, Chirone ainda estudava diligentemente sozinho na biblioteca. De repente, percebendo que era muito tarde, ele olhou em volta da biblioteca vazia, onde apenas ele e Maria ainda estavam absortos em seus livros. No caminho de volta sozinho sob o céu noturno estrelado, Chirone de repente se lembrou do conselho de Temuran. Temuran havia avisado que ao entrar na academia muitos nobres não o levariam a sério. No entanto, ele teria que suportar até o fim, pois só assim seu objetivo estaria ao seu alcance. Ao pensar nisso, Chirone fortaleceu ainda mais sua determinação. Ele prometeu a si mesmo que certamente alcançaria seu objetivo, por aqueles que depositaram toda a confiança nele. Sob o céu noturno da academia, do lado de fora dos aposentos do professor sênior, Chirone silenciosamente reafirmou sua determinação. Ele disse a si mesmo que, não importa quem o impedisse, ele se tornaria um mago. Depois disso, Chirone retornou ao seu quarto. Assim que ele se preparava para descansar, houve uma batida inesperada na porta. Chirone ficou surpreso, imaginando quem o procuraria a essa hora tão tardia da noite. Chirone pensou preocupado que talvez os alunos que o intimidavam tivessem aparecido. No entanto, a pessoa à porta era a professora Siena, o que o surpreendeu muito. Siena pediu permissão para entrar e Chirone sem jeito a convidou. Ele ofereceu-se para fazer chá para ela, mas Siena recusou. Ela explicou que o tinha procurado mais cedo, mas não o encontrou, e pediu desculpas por incomodá-lo tão tarde. Depois, ao ver a mesa de estudos de Chirone cheia de livros e cadernos, Siena pareceu entender tudo, e apenas sussurrou. Ah, então era isso. Enquanto estava sentada de frente para Chirone, Siena ponderava sobre as anormalidades que notara. Embora suas notas fossem baixas, eram idênticas em todas as matérias. Ela percebeu que Chirone não estava estudando para resultados imediatos, mas sim construindo uma base de conhecimento para o futuro. Não era que ele não pudesse aprender magia, mas que ele estava deliberadamente não aprendendo-a da maneira convencional. Siena se perguntou se Chirone não havia recebido educação quando criança. Chirone parecia um pouco envergonhado, pensando que talvez fosse porque não era hora de aula. Siena pensou consigo mesma que o aluno que geralmente a olhava tão concentrado na aula era na verdade alguém bastante tímido. Ela perguntou diretamente se a vida escolar dele era difícil. Chirone admitiu que sim, mas acrescentou que estudar era muito divertido e interessante. Siena então mencionou que tinha ouvido que ele tinha sido intimidado por seus colegas de classe. Chirone rapidamente a tranquilizou, dizendo que estava bem e que ela não precisava se preocupar. Embora Siena o encorajasse a ser honesto, Chirone ainda sorriu e afirmou que estava realmente bem. Ele admitiu que era um pouco lamentável não poder fazer amigos, mas que não podia fazer nada em relação ao ódio deles por ele. Quando perguntado se guardava rancor de seus colegas, Chirone respondeu que, embora fosse humano e desejasse ter bons relacionamentos, ele não queria ficar tão obcecado com isso a ponto de negar a si mesmo. Ele acreditava que mesmo que toda a turma dissesse que ele estava errado, eram apenas cerca de 40 pessoas, e ele acreditava que em algum lugar neste mundo, ainda existia alguém que poderia entendê-lo. Ao ouvir as palavras de Chirone, Siena ficou em silêncio por um momento, e depois sorriu. Ela disse que havia entendido, e que se lembraria disso na próxima reunião de professores. Durante a reunião dos professores do ensino médio na Academia de Magia de Alpéas, Siena fez uma proposta chocante. Baseada nos desejos de Chirone, ela propôs formalmente que ele fosse promovido mais cedo. Os outros professores presentes murmuraram, surpresos, e considerando aquilo um absurdo. Siena pensou novamente na situação de Chirone. Uma turma inteira intimidando um aluno só porque ele não conseguia usar magia. Era algo que só deveria acontecer nas aulas de nível básico, onde há muitos alunos mais jovens, e a disparidade de talento e habilidade entre os alunos é muito grande. Na reunião, um professor manifestou apoio, argumentando que a promoção antecipada de Chirone era o melhor. Ele acreditava que, com seu talento, Chirone poderia se formar em 4 anos, e sua formatura antecipada beneficiaria a academia. No entanto, Tad inesperadamente se opôs.
Quando o diretor Alpias perguntou o motivo, Tad explicou que, embora reconhecesse o talento de Shirone, o problema principal era que ele não conseguia usar magia. Ele também argumentou que a insatisfação dos outros alunos sobre este ponto não poderia ser ignorada. Siena pareceu irritada, reiterando que Shirone estava adiando o estudo de magia, para absorver conhecimento de todas as áreas simultaneamente. Ela argumentou que um professor não deveria interferir nos métodos de estudo dos alunos, mas Tad a interrompeu, afirmando que não estava questionando o modo de aprendizado de Pulekizamente. Shirone. Ted argumentou que o problema era Siena demonstrar favoritismo excessivo por Shirone. Siena perguntou-lhe com raiva o que ele acabara de dizer. Teder continuou a argumentar que, embora outros estudantes pudessem ser mais fracos que Shirone em termos de força, eles eram superiores a ele em conhecimento. Ele sustentou que tal decisão faria com que os outros alunos se sentissem privados e diminuiria sua vontade de aprender. Ted enfatizou que um professor não deveria investir tudo o que tinha num único gênio, e perguntou se aquilo não era verdade. Ao ouvir isso, Siena ficou furiosa. Ela respondeu firmemente que Tad não só pretendia obstruir o caminho de um estudante talentoso, mas também não conseguia reconhecer a inveja equivocada dos outros jovens. A discussão atingiu o auge quando ambos bateram as mãos na mesa ao mesmo tempo, deixando a atmosfera extremamente tensa. A acalorada discussão entre Siena e Tad fez com que os outros professores na sala de reunião balançassem a cabeça em desaprovação diante das personalidades completamente opostas dos dois. No meio de uma atmosfera extremamente tensa, o reitor Alpes interveio, pedindo que ambos se sentassem, e a sala inteira silenciou imediatamente. Alpes começou a mediar, reconhecendo que ambos os lados tinham seus próprios pontos de vista e argumentos. Ele considerou que as palavras de Siena eram muito razoáveis, mas também não podia ignorar a preocupação de Ted com o equilíbrio geral da academia, que vinha do seu amor pela instituição. Ele também concordou que era preciso considerar o sentimento de favoritismo que poderia surgir entre os outros alunos. Ao ouvir isso, Tad mostrou-se satisfeito, dizendo que era exatamente o que ele queria apresentar. Enquanto Siena parecia preocupada, Alpes se preparava para proferir sua decisão final. Para resolver o conflito, o diretor Alpes propôs uma nova solução. Na manhã seguinte, os alunos correram para o quadro de avisos da turma avançada, onde um novo anúncio foi afixado, deixando-os atônitos. Devido a várias reclamações sobre a promoção antecipada, a academia decidiu realizar um exame de promoção para todos os alunos do 7º ano. Assim, apenas um aluno que passasse no teste seria promovido diretamente para o 5º ano. O tema do exame era magia, especificamente teletransporte. Esta notícia causou um burburinho entre os alunos. A oportunidade de pular 2 séries e ir direto para o 5º ano era extremamente atraente. No entanto, a excitação rapidamente se transformou em preocupação quando eles perceberam o requisito do exame. Nenhum deles sabia como usar teletransporte, pois era uma magia especializada do 5º ano. Um aluno compartilhou que, embora a teoria parecesse simples, a aplicação era extremamente difícil e perigosa, com alguns chegando a ser hospitalizados por um ano devido a um pequeno erro durante a prática. Muitos começaram a acreditar que esta era apenas uma forma de a academia apaziguar a sua insatisfação, propondo um teste impossível para que ninguém pudesse passar. Entre a multidão confusa e tagarela, Shirone aproximou-se em silêncio. Ele se afastou dos sussurros e olhou para o quadro de avisos pensando no desafio à frente. Teletransporte.